Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Eleilton e eu estou passando por aqui para conversar um pouco com você a respeito de missão urbana. O mundo em que vivemos é um mundo urbano. De acordo com a ONU, 55% da população mundial vive nas cidades. E esse número só não é maior porque ainda as populações da Ásia e da África correspondem a menos de 40% de pessoas que vivem nas cidades. Contudo, nos demais continentes, nós temos cerca de 75% de pessoas vivendo em ambientes urbanos. Essa, por exemplo, é a realidade do Brasil. De acordo com o IBGE, mais de 80% dos brasileiros vivem em cidades. Isso é significativo, porque aproximadamente 70 anos atrás, nós tínhamos apenas 30% dos brasileiros vivendo nas cidades. Esse número do contingente urbano aumentou significativamente. E a pergunta que fazemos é: será que toda essa mudança das pessoas, do ambiente rural, do campo para a cidade, altera a forma da igreja cumprir a sua missão? De acordo com aquilo que nós acreditamos, sim, altera. Veja, a missão da igreja continua sendo a mesma. O evangelho que a igreja prega continua sendo o mesmo. A tarefa imperativa dada por Cristo não mudou, mas as formas da igreja cumprir a missão no ambiente urbano, isso sim muda e é altamente desafiador. Esse envolvimento da igreja e dos cristãos para sinalizar o reino de Deus no ambiente das cidades é o que nós chamamos de missão urbana. E para falar sobre esse desafio, nós temos a alegria de apresentar para você a nova série de lições bíblicas para o primeiro trimestre de 2021. Uma igreja para a cidade. O desafio da missão urbana. Diante do desafio que temos de pregar o evangelho no contexto das cidades, nós trazemos essa lição para refletirmos sobre esse chamado de sermos uma igreja para a cidade. Existem muitas igrejas que são igrejas da cidade. Elas se parecem muito com a cidade. Elas se mundanizaram. Ao passo que existem muitas igrejas que são igrejas na cidade. Elas apenas figuram na cidade. Elas têm um endereço na cidade, mas não fazem nenhuma diferença, nenhum impacto nos locais onde estão plantadas. O nosso desafio é ser uma igreja para a cidade, isto é, uma igreja que faz diferença no local onde está plantada, uma igreja que impacta positivamente a sociedade, o bairro e a cidade de maneira geral. Nas lições dessa série, nós teremos os seis primeiros estudos apresentando a fundamentação da missão urbana e os últimos estudos tratando especificamente da atuação da igreja nas cidades, para ajudar-nos a pensar a como ser uma igreja para a cidade. A nossa oração, irmãos, irmãs e a todos aqueles que tiverem acesso a esse material, é que o Senhor Jesus nos ajude a sermos uma igreja para a cidade. Que a luz do Evangelho de Jesus e os princípios do Reino de Deus invadam as cidades onde nós servimos ao Senhor Jesus Cristo e onde as nossas comunidades estão plantadas. Que Deus possa usar você nesse processo. Bons estudos e que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando nos corações dos estudantes da Palavra de Deus, nesse espaço voltado para o didaquê, para a questão didática da igreja, para o ensino, para o abastecimento da mente. É exatamente isso que você está procurando, que nós estamos procurando nesse momento. Nós damos as boas-vindas para os estudantes da Palavra de Deus
recebam poder para entender e atender à palavra de Deus. Nós hoje vamos estudar a segunda lição desta série, esta série que está trabalhando com missões urbanas. Então você vai realmente entender melhor o que você pode fazer, o que nós, seguidores de Jesus Cristo, podemos fazer dentro das cidades, notadamente na nossa cidade, na nossa metrópole, grande metrópole. Temos muito que fazer. E nós iniciamos antecedendo a nossa oração, dizendo que Jesus continua chamando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, é essa proposta de Cristo para cada ser humano, mas é uma proposta para uma cidade. Nós vamos orar nesse instante, pedindo ao Senhor poder, graça, virtude e capacitação para entendermos e atendermos a sua palavra e especificamente a lição de hoje. Grande Deus, eis-nos aqui. Estamos diante da tua palavra, dos desafios que a evangelização urbana nos oferecem, nos trazem. Nós somos desafiados hoje para entrarmos num grande campo missionário. É bem possível que os teus filhos e as tuas filhas, até hoje, ao falar de missões, pensem em outros países, outros continentes, mas hoje o Senhor está falando conosco para olharmos para a nossa cidade. Quantas pessoas estão necessitando de uma palavra do coração do Senhor para o coração dos oprimidos, daqueles que estão cansados. Senhor, fala poderosamente através desta lição. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os desafios da cidade. Eu não sei quantos de vocês já passaram por essa experiência, mas eu passei várias vezes. Ao chegar em São Paulo, no momento da noite, ao olharmos pela janela, né, por aquela possibilidade de enxergarmos o que está embaixo do avião, olhando para baixo, nós vemos inúmeras luzes e inúmeras vidas estão ali. Na minha mente, todas as vezes que eu chego em São Paulo no período noturno, vem aquela sensação de que precisamos fazer muito mais por essas pessoas. Cada luz, cada casa, ali existe um verdadeiro mundo, um verdadeiro universo. Pessoas vivendo em situações de distanciamento de Deus, distanciamento da verdade. Quantas pessoas poderiam deixar de passar pela vida sem viver se entendessem, ou melhor, se antes de entender elas fossem alcançadas pela luz do Evangelho. Então, os desafios das cidades, eles serão trabalhados hoje na nossa lição, para que você faça, logicamente que você não pode receber assim essa mexida nos seus brios, né? Eu falar para você que você está de braços cruzados enquanto Cristo morreu de braços abertos. Mas considere isso como realmente um desafio. Você pode fazer muito mais do que tem feito.
E você vai ver que existe todo um planejamento. Jesus, ele, o autor e consumador da nossa fé, ele tem um planejamento, sim. Então você vai ver em Atos 1:8 que ele delimita o campo missionário em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Mas lá na carta, ou nas 7 cartas, lá do Apocalipse, Jesus mostra o interesse pelas cidades, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, enfim, aí a gente vê a ortodoxia da igreja, mostrando que os limites de uma igreja são os limites de uma cidade. Logicamente que aí, à medida que as cidades elas vão recebendo um número maior de igrejas, é necessário que a gente coloque primeira igreja de Éfeso, segunda igreja de Éfeso, terceira igreja de Éfeso. Nós temos aqui, por exemplo, na nossa grande São Paulo, em torno de 100 igrejas. Né? Mas os limites de uma igreja local são os limites de uma cidade, de uma cidade maior, de um bairro, enfim, você pode entender essa circunscrição da igreja. Mas o que mais Jesus está interessado não é nessa questão geográfica, nessa questão urbana. Jesus está interessado realmente nas pessoas, no coração das pessoas, né? Até porque a gente sabe que cada ser humano é um ser humano. Nestes milhões de habitantes de uma cidade, cada ser humano, a gente tem a certeza que só está vendo um ser humano. Quando nós olhamos para um cavalo da raça manga larga, nós vemos todos os cavalos da raça manga larga. Mas quando nós vemos um ser humano, nós só estamos vendo um ser humano. E é isso que interessa ao Senhor. Jesus, ele olha para Jerusalém num determinado momento e ele declara que Jerusalém foi alvo de muita pregação, de muita voz profética, quando ele diz para a cidade de Jerusalém, que logicamente representava todo o povo de Israel. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e que apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te abrigar, eu quis te proteger, como a galinha protege os seus pintainhos, e tu não o quiseste. Então, Jesus, ele olha de uma maneira estratégica e quer que a sua igreja alcance cidades, alcance povoados, alcance vilas. E nesta série de lições, nós estamos trabalhando com uma missão, assim, de uma maneira mais específica, num relacionamento urbano com as pessoas. Nós vamos falar nesta lição sobre os desafios da cidade. Só que os desafios da cidade são exatamente ver quem é que está na cidade, né? Como dissemos, milhões, e cada pessoa é uma pessoa. Nós não podemos, embora muitos, até compositores aí de sucesso tenham chamado o ser humano a sociedade humana como vida de gado, povo marcado, povo feliz,
mas na realidade Deus vê cada ser humano. Nós sabemos que cada ser humano, né, tem o seu DNA, sua impressão digital, a sua maneira de andar, a sua biometria e muitas outras, sua íris, muitas maneiras de identificar. Cada ser humano é um ser humano incomparável e ímpar. Então o desafio se torna maior, porque se a gente trabalhasse em nível mais coletivo, se fossem cópias um do outro, se houvesse a questão dos clones, seria mais fácil. Mas o desafio da cidade começa pela questão de cada ser humano ser um ser humano. Mas em todos esses seres humanos, Deus olha na pessoa de Cristo e vê duas classes de pessoas, ou melhor, o público-alvo do Senhor Jesus ficou dividido entre cansados e oprimidos. E isso Jesus vai encontrar de uma maneira muito, diria assim, de uma maneira tão forte ao ver, ao mostrar em Mateus 9:35, o Espírito Santo, através de Mateus, mostrando que Jesus percorria as cidades, povoados, vilas, ele fazia missão integral. Então ele via o homem dividido nessas duas classes, ou o público-alvo dele sendo cansados e oprimidos, mas ele via também nestas pessoas a necessidade de a missão ser integral. Então, Mateus 9:35, você vai ver que Jesus, ele curava o corpo, ele ensinava para a alma, para a psique, e ele salvava o espírito das pessoas. Então você vê um Cristo praticando nessa missão urbana, missão integral, vendo o homem de maneira integral. Então no diagnóstico das cidades você vai ver que estão pessoas, logicamente que é importantíssimo nós falarmos nesse instante que não existe raças humanas, existe só uma raça de um só, disse Paulo no Areópago. Ele fez toda a raça humana. Então temos a raça humana, só que são de origens diferentes, de nacionalidades diferentes, como é o caso principalmente da nossa São Paulo. Temos aqui pessoas de todos os continentes, né? Nós temos aqui os descendentes de Sem, que são os amarelos, nós temos descendentes de Cã, que são os pretos, né? Que por uma questão politicamente correta temos que chamar agora de pretos, mas que durante muito tempo foram chamados de negros, são os camitas, né? E nós temos também os jafetistas, que são os vermelhos, que vêm da Europa. Então nós acabamos numa cidade misturando isso tudo. Na realidade não existem raças, existe a raça humana. Mas com todas essas origens que foram agravadas, né? A dificuldade foi muito grande com a chamada Síndrome de Babel, a confusão das línguas, que não ficou só na questão idiomática, ficou na questão comportamental, relacional. Então nós temos uma diversidade muito grande e precisamos, nesse diagnóstico, vendo tudo isso, de uma ação poderosa do maravilhoso Espírito Santo. Então, o grande desafio está, nós já vemos
no próprio diagnóstico da cidade. Nós vemos que a multiplicidade de origens, de pensamentos filosóficos, enfim, de tantas questões que fazem com que nós, que pregamos o Evangelho, tenhamos que nos esmerar com muita aplicação, buscar conhecer, entender, pesquisar, fazer o diagnóstico do nosso público-alvo e levar a palavra certa, né? Como recomenda a própria sabedoria. Como maçãs de ouro em salva de prata, é assim a palavra dita ao seu tempo. Essa multidão muito grande, com toda essa diversidade de tons de pele, de línguas, de dialetos, enfim, de pensamentos, de maneiras de ver a vida. Nós só podemos ter sucesso na pregação do Evangelho na ação poderosa do Espírito Santo. Então, a comunhão, você certamente está lembrado de que na bênção apostólica você vai experimentar, vai vivenciar uma questão funcional dos três maravilhosos amigos da triunidade. A graça do Senhor Jesus Cristo. Tudo começa com a graça. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E o amor do Pai Eterno, o amor que não tem limites, o amor incondicional. Mas aí o que nós vamos falar como remédio para uma cidade que vai promover unidade na diversidade é a comunhão do Espírito Santo. Comum mais união. Isso tudo é um estado de entendimento, de afinidade em grau superlativo. Comunhão. A comunhão. É muita gente. Unidade na diversidade. Como é que você consegue plantar uma igreja numa cidade com tanta gente, com tanto tipo de origem? Quantas origens? A origem tão diversificada. Quando você vai ver que esse maravilhoso Espírito Santo, ele faz com que você seja entendido. Existe a comunicação. Comunicação vem de comum. Comum vem de como um. Então, o remédio para uma cidade é a ação maravilhosa do Espírito Santo, que nós entendemos que começa no planeta Terra lá, quando o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse mesmo Espírito que se movia sobre a face das águas, ele se move sobre estas multidões e elas acabam por entender e possivelmente atender ao chamado divino. Então, queridos e queridas, nós estamos nesta segunda lição buscando realmente uma aplicação maior para a evangelização da nossa cidade. Você, logicamente, ao estudar, você vai ver lições complementares, visões complementares, reflexões complementares dentro do conteúdo da própria lição, inclusive nas próprias perguntas. Mas que Deus dê a você, neste sábado, assim, a vontade, o desejo de fazer as coisas acontecerem na sua cidade. Existem três tipos de pessoa
no universo. Aquelas que não sabem o que está acontecendo, aquelas que estão vendo as coisas acontecerem e aquelas que fazem as coisas acontecerem. O Espírito Santo te levantou para fazer as coisas acontecerem. Vamos orar? Pedir ao Senhor que ilumine a sua mente para que você seja não só abençoado. Não se conforme em ser só abençoado. Até porque eu acho que lá na grande multidão incontável de todas as nações, tribos, línguas e povos que está revelada no Apocalipse, lá não haverá só abençoado. Lá teremos abençoados e abençoadores. Ninguém vai conseguir a coroa, vai conseguir galardão somente na condição de abençoado. Então, seja um abençoador na sua cidade. Você já é abençoado, então complete, principalmente em relação ao seu chamado, a obra que Deus iniciou na sua vida, sendo um abençoador na sua cidade, notadamente no seu bairro, nesta capital, aqui, ou enfim, onde você estiver, você seja, como disse Paulo, como astro no meio de uma geração corrompida e perversa. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estudamos a Tua Palavra, os Teus filhos durante a semana tiveram o cuidado de ler, de conferir textos, mas a nós coube fazermos uma sinopse deste estudo. Que os teus filhos sejam movidos pelo maravilhoso Espírito Santo. Que este mover que aconteceu lá no início, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, esteja acontecendo agora na vida de todos os teus filhos e das tuas filhas que estão estudando a tua palavra, que são estudantes da tua palavra. Faz uma obra poderosa de salvação, que ainda hoje, em nível urbano, em nível metropolitano, os teus filhos possam fazer algo para o engrandecimento do nome de Jesus Cristo, salvar alguns, como disse Judas, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia. Que todos os teus filhos se sintam movidos, se sintam desafiados para a grande obra das missões urbanas. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e para a glória de Jesus Cristo dizemos amém. Até o próximo sábado com a terceira lição. Que você se sinta abençoado em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.